Aí galera, peguei uns minutinhos aqui agora pra gente poder falar hoje sobre as manifestações populares ocorridas no Brasil nesses últimos anos aí. Então nós vamos pegar quatro grandes manifestações aí, 1968, 1982, 83 ali, 84, vamos pegar 1992 e as manifestações de 2013. Então aguarda aí só um pouquinho, vamos falar sobre manifestação popular hoje, rapidinho, resumão, toca a vinheta, vamos embora. E aí galera, então vamos falar agora das manifestações populares ocorridas aqui no Brasil nesses últimos anos, né? Nós temos que analisá-la durante a ditadura, fim da ditadura, período democrático, até mesmo as manifestações do ano passado aí de 2013, todas elas têm um contexto histórico, todas elas têm um processo histórico acontecendo e acho que é bem bacana a gente tentar entender cada uma delas, né? Então, acredito que a primeira manifestação que nós podemos falar aqui, começar, é a manifestação de 1968, guarde essa data, mais conhecida como a Marcha dos 100 Mil, corrida lá no Rio de Janeiro. Mas quando a gente falar da manifestação de 1968, a gente tem que ver o contexto onde o Brasil estava inserido. Lembrando que nós tivemos um golpe militar, ou uma revolução militar, como dizem, né? Então, em 1968, junta-se uma comunidade de participação efetiva de jovens, principalmente de estudantes, né? Foi morto o jovem Edson Luiz. Edson Luiz, pessoal, foi morto em março de 1968, de acordo com os dados pelos militares, ele foi morto por criticar e contra a ditadura. E quando foi em junho de 1968, as pessoas marcham e usam ele como ícone, como Marte dessa grande manifestação ocorrida, a Marcha dos 100 Mil no Rio de Janeiro. E no ano de 1968 também, o presidente Costa e Silva acaba decretando o AI-5. Para quem não lembra o que é o AI-5, pessoal, foi onde o poder militar acabou concentrando tudo em sua mão, fechando o Congresso, fechando os sindicatos, fechando uniões estudantis, e agora sim a ditadura militar de fato vinha para sua parte dura, como a gente fala, a ditadura militar agora vinha com mãos de ferro. De fato, né? Então guarda essa data, 1968, Marcha dos 100 Mil, população na rua contra o governo militar, contra a ditadura militar, certo? Outra data que não podemos esquecer de forma alguma são os anos de 1983 e 1984, né? Ou seja, as marchas. Então, um período de redemocratização no Brasil. O Brasil está passando por um processo agora de abertura política, né? Então, o Figueiredo já tinha pedido eleições para 1985, né? Onde nenhum militar ia estar participando dessas eleições, ia estar disputando esse pleito das eleições. Foi quando o deputado Dante de Oliveira, ele propõe lá no Congresso que esteja eleições abertas, onde a população possa votar, né? E esse projeto de lei do Dante de Oliveira vai para votação no Congresso e ele acaba perdendo por 22 votos. Então as eleições de 1985 acabam sendo indiretas, onde nós temos escolhido aí Tancredo Neves como presidente, ele derrotando o Maluf, né? Então acho que Maluf todo mundo já ouviu falar alguma vez, né? Roubo mais fácil. Mas aí todo mundo sabe aquela história, Tancredo adoece, acaba não assumindo, e seu vice acaba assumindo, que é o José Sarney. Mas o que é importante vocês guardarem dessa data aí, 1983, 1984, a população novamente participa do cenário político, a população exige o direito de voto direto. Infelizmente acaba sendo derrotado pelo Congresso, como eu disse para vocês, por 22 votos, mas é bom a gente marcar porque foi um momento muito importante das diretas já. Logo depois das diretas já, nós temos que guardar uma outra data muito importante, 1992, certo? Movimento dos Caras Pintadas, ou Movimento Fora Collor, né? Collor, que tinha sido o primeiro presidente eleito no período já redemocrático do Brasil, né? A população votou diretamente, acabou escolhendo entre Lula, Brizola e tal, acabou sendo eleito Collor, né? Do Alagoas, uma pessoa desconhecida, um caçador de marajás, e as pessoas optaram por esse novo, né? Novo literalmente, porque o Collor também era muito jovem, né, de idade. E o Collor eleito acaba fazendo um governo ali de 1991. Quando chega no ano de 1992, começa a estourar várias denúncias de corrupção até que é descoberto o caso PC. O caso PC é uma pessoa muito próxima do Collor, não vou entrar muito detalhe aqui porque senão vai alongar muito o vídeo, mas é uma pessoa muito próxima do Collor, onde foi mostrar toda uma máquina de corrupção acontecendo e a população então parte para a rua com as caras pintadas, por isso que é o movimento das caras pintadas, pintadas de verde e amarelo o rosto, alguns eram pintados com o rosto um lado negro, né, um lado preto e o outro lado verde e amarelo, pedindo agora fora Collor, gritando fora Collor. Ficou conhecido esse momento aí como o movimento dos caras pintados, ou movimento fora Collor, né?
Então Collor, para não sofrer o impeachment, ele acaba renunciando à cadeira de presidente, mas mesmo assim continua o processo de impeachment e ele acaba sofrendo um impeachment, né? Ou seja, um impedimento, impeachment significa impedimento, um impedimento político caçando os direitos políticos do Collor. Então é muito importante guardar isso. Collor renuncia antes de ser impeachmentado, né? Mas ele acaba mesmo assim sofrendo impeachment, sofrendo sanções legais, sanções eleitorais aí, que somente depois ele conseguiu sanar, e tanto que hoje ele ainda é senador do Alagoas. E as últimas manifestações que nós temos que falar hoje são no ano de 2013, agora, pouco, que já faz parte da nossa história. Porque a população parte para a rua agora, não com uma bandeira única, mas com várias bandeiras. Combate à corrupção, redução das tarifas, gastos excessivos com a Copa do Mundo, gastos excessivos com as Olimpíadas, serviços públicos de péssima qualidade, como saúde, educação. Então as pessoas acabam indo para a rua manifestar sua indignação. O carro-chefe disso foi a corrupção, né? Os escândalos de corrupção aconteceram. E assim a população parte para a rua, fecha diversas capitais, milhões de pessoas vão às ruas pedir. O governo, por sua vez, acaba atendendo algumas reivindicações, né? Então ele acaba propondo uma nova, né, reforma política, uma nova estrutura, e assim acaba amenizando essas manifestações ocorridas aí no ano de 2013. Mas é muito importante, nós estamos aqui ainda no ano de 2015, mas o ano de 2013 já entrou para a história do Brasil, nas histórias de manifestações populares brasileiras. Então, só relembrando, 4 grandes manifestações populares brasileiras marcaram esse nosso século, né, esse nosso último século, ou seja, 1968, Marcha dos 100 Mil do Rio de Janeiro. 1983, 1984, a Marcha das Diretas Já. 1992, os Caras Pintadas ou Fora Collor. E agora, em 2013, as marchas aí diversas, né, as manifestações diversas contra a corrupção, contra a péssima qualidade de ensino, péssima qualidade da saúde e os gastos excessivos com Copa do Mundo e Olimpíada. Bom, tentei ser o mais breve possível aí. Valeu, galera, pela atenção. Um beijo no coração aí. Fui!